Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meu querido e minha amada irmã, o evangelho deste domingo é bem interessante para nós e estamos aqui nesse quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que a igreja nos propõe a cada domingo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, para aumentar em nós o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos começar a reflexão pelo Evangelho, que é tirado do evangelista, que estamos em seu ano, que é o ano B, né? São Marcos, o Evangelho segundo São Marcos, e tirado de Marcos 9, do 30 ao 37. Jesus dá uma lição aos seus apóstolos a respeito da condição do homem perante Deus e perante os irmãos. Porque muitas vezes nós queremos os primeiros lugares, nós queremos ser vistos, nós queremos vivenciar a prática da religião sendo visto, né, e elogiado pelos homens. Quando na verdade veja o que Cristo vai nos ensinar. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele, Jesus, não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Então veja, Jesus tinha os seus discípulos e Jesus os ensinava. É um discipulado, né? Jesus fazia seus discipulado com os seus apóstolos, com seus discípulos. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes, né? Então Jesus, aqui no Evangelho, Jesus queria ficar a sós com os discípulos para ensiná-los e queria que fosse ocultado a sua presença, né, naquele lugar, porque ele queria ficar sozinho com os apóstolos e ensiná-los. E ensiná-los a partir do quê? Veja, a partir do versículo 31 vai dizer: e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então Jesus estava falando da sua prisão, dos seus açoites, da sua crucifixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Então Jesus fica a sós com os seus apóstolos para falar daquilo que é o ápice da missão de Jesus, da sua vida, né? Que é morrer em resgate da humanidade. E esse ápice da vida de Cristo, Jesus quis ensinar e quis falar dele apenas para os apóstolos. E depois os apóstolos vão ensinar, vão passar para os sucessores desses mesmos apóstolos e hoje a igreja, né, na pessoa dos bispos. Então Jesus continua dizendo assim: os discípulos, porém, né, quando fala que vai morrer e ressuscitar, aí os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Então muitas vezes nós não compreendemos o que está sendo dito por Jesus e mesmo assim ainda assim nós temos medo de perguntar a Jesus, de fazer o exercício espiritual da contemplação, da oração contemplativa, para ouvirmos o que Jesus está querendo dizer, ou ouvirmos Jesus quando nós falamos para ele de nossas dúvidas. Então veja, os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Então não tenha medo de se aproximar de Jesus. Eles chegaram a Cafarnaum. Então os discípulos, juntamente com certeza com Jesus, eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Veja, entre o caminho, eles discutiam quem era o maior dentre eles. Então existia Jesus, os seus 12 apóstolos, e esses seus 12 apóstolos, que era a igreja nascente ali,
começou a discutir quem seria o primeiro dentre os apóstolos. Quem seria o primeiro? Não, quem seria o maior. Então Jesus se manifesta ao dizer: Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, melhor dizendo, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, que todos e aquele que serve a todos. Veja, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abençoando-a, disse: quem acolhe em meu nome a uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, no Evangelho de hoje, Jesus tem esses três passos de Jesus, essas três atitudes de Jesus, que é, primeiro, se apartar da multidão, junto com os seus discípulos, proibir que os discípulos revelassem para as comunidades que Jesus estava ali em Cafarnaum, né? É isso? É dito que ele desceu, Jesus e seus discípulos avançaram da Galileia, ele não queria que ninguém soubesse, pois estava ensinando a seus discípulos. Então, depois ele vai a Cafarnaum, vai para a Galileia e depois para Cafarnaum. E ele chama os seus apóstolos e diz: olha, não é para revelar por aí. Primeiro, é necessário que nós estejamos aqui a sós, para que eu possa ensinar vocês. E ensinar eles a respeito do quê? Da morte de Cristo. Que Jesus iria ser preso, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E depois que Jesus diz isso, os apóstolos não compreenderam o mistério da vida, morte e ressurreição de Cristo. Não compreenderam naquele momento. E ficaram ali se perguntando o que seria aquilo. E depois eles ficam discutindo entre eles quem seria o maior, quem seria o primeiro. E Jesus vai dizer que quem quiser ser o primeiro, seja aquele o último e o que serve a todos. E no finalzinho Jesus vai falar sobre a necessidade de se tornar como uma criança, sermos como uma criança. E o bem interessante desse evangelho é que Jesus ele não nos obriga a nada. Tudo é por parte dele, da vontade dele, e ele deixa que cada um de nós venhamos a fazer tomar as nossas decisões sem muita influência de A, B ou C, mas sim por aquilo que já tinha sido implantado no coração de cada um. E o livro da sabedoria vem dizer que se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos de Deus, se nós somos almas que buscam viver segundo o Evangelho, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus pretende para cada um de nós, quando nós nos decidimos a fazer isso, nós nos tornamos um incômodo para o ímpio. Nós nos tornamos, quando nós nos comportamos da maneira que o cristão deveria realmente se comportar, segundo e seguindo os passos de Jesus, nós incomodaremos, mesmo que nós não venhamos a falar nada, não falemos nada, nós iremos incomodar. Veja o que diz o livro da sabedoria. Sabedoria, capítulo 2, verso 12, depois versículos 17 ao 20. Os ímpios dizem: armemos cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. Então, a presença do justo incomoda o ímpio. A presença do justo incomoda aqueles que querem ter uma vida pregressa, uma vida como todos os outros. E ele continua: ele se opõe ao nosso modo de agir. Veja, armemos cilada ao justo, diz o ímpio, porque sua presença nos incomoda. Então, armemos a ele, se opõe, ou melhor, ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Então, a atitude do justo, o posicionamento do justo frente a muitas coisas que todo mundo concorda, como Maria vai com as outras, a atitude do justo, daquele que
quer viver de acordo com o Evangelho, a atitude dessa pessoa vai incomodar o outro. É uma faca de dois gumes. Um Evangelho que é anunciado sem ser com palavras, sem ser com a boca, mas com as atitudes. E vejamos o que eles vão dizer. Ou melhor, vejamos o que o autor sagrado vai dizer. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Então, o livro da sabedoria está dizendo basicamente aqui que o justo, a maneira de proceder do justo, a vida do justo, incomoda, deixa indignado, irado aquele que é ímpio. E passando por isso vem consequências. Quando nós nos dedicamos e nos empenhamos a viver o Evangelho, virão consequências estrondosas contra nós. Porém, nós precisamos fazer o que diz o salmista. Nós precisamos fazer o que o salmista hoje nos revela, Salmo 53. É dito o seguinte: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Então é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem me sustenta. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem-me a vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. Então, quando nós estamos a serviço de Deus, nos colocamos a serviço do Senhor, e Ele nos protege, Ele nos cuida, Ele nos guarda, nós podemos ver nitidamente a ação de Deus na vida daquele que é justo, ou que pelo menos tenta viver a justiça de Deus que nos é dada por meio das Escrituras e da Sagrada Tradição. Só, meus amados irmãos, que São Tiago vai falar de uma coisa que, infelizmente, se opõe ao que diz o Evangelho e também ao que diz a primeira leitura. As atitudes dos crentes, entre aspas, dentro da igreja, é reprovável por São Tiago. São Tiago começa a criticá-los, a questioná-los. Veja, caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. E aqui, na segunda parte, vem algo bem mais interessante, porque nós achamos que por estarmos com Cristo, nós podemos pedir o que nós quisermos e Cristo nos dará. Quando, na verdade, não é assim, né? As nossas atitudes devem nos levar a Cristo e não o contrário, né? Trazer Cristo a nós, as nossas atitudes, como se tivéssemos o poder de trazer Cristo a nós, quando, na verdade, Ele é que vem a nós. Veja, continuando a leitura, ele vai dizer: de onde vêm as guerras? Uma pergunta de São Tiago. A resposta de São Tiago é aquela espécie de pergunta retórica, né? Que se faz uma pergunta, mas já tem a resposta. E essa pergunta é feita somente para evidenciar a resposta, e não a pergunta.
A pergunta é um caso à parte. E Jesus pergunta, por meio do apóstolo São Tiago, né? De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Ou melhor, ele vai dizer, e a razão está em que não pedis. Então, tudo, a inveja e outros sentimentos impede que a graça de Deus aconteça, mas mesmo assim, ele vai dizer que nós não temos porque nós não pedimos, né? Cobiçais e não conseguis ter, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o vosso pedido nos vossos prazeres. Então, está sendo dito que muitas vezes nós não alcançamos as nossas graças, porque essa graça não é para a nossa salvação. Ao contrário, né? Até fosse, ou até poderia ser, mas em vez dela servir para a salvação, ela acaba servindo para a condenação. Porque você vai vivendo não a partir de Deus, mas a partir das coisas que Deus pode te dar, que existem possibilidades de conquistar, né, dentro de um contexto mais amplo. Porém, Jesus, pela boca do apóstolo São Tiago, como também pela primeira leitura, vai dizer que o homem será salvo, né, dos ímpios, da violência dos ímpios, se orarmos, se pedirmos ao Senhor a graça de verdadeiramente ser ouvidos por Ele. E aqui, meus irmãos, fica algo bem interessante, porque Jesus, é dito no Evangelho que Jesus orou. É dito também no livro da sabedoria que Jesus orou, né? E no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versos 7 até o versículo 10, vai dizer o seguinte: é Ele quem? Jesus Cristo. É Ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Aí veja, Jesus ora àquele que poderia salvá-lo da morte. E o interessante, veja, e foi atendido por causa da sua submissão. Então Jesus pediu a Deus Pai que livrasse Jesus da morte. E o autor da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 10, vai dizer que ele foi atendido. Veja, é ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. Então, Jesus pediu que o Pai o livrasse da morte. E nós ficaríamos pensando, eita, então Jesus não queria morrer, né? Claro que Jesus, como homem, Jesus não queria passar por todo aquele sofrimento. Mas o Evangelho está querendo nos dizer que muitas vezes nós podemos até pensar assim, Jesus não queria morrer. E não querendo morrer, ele pediu ao Pai que o Pai o livrasse da morte, mas mesmo assim o Pai o deixou morrer. Só que Jesus,
não falava simplesmente da morte física, até mesmo porque a morte física de Jesus não foi subtraída. A morte de Jesus aconteceu verdadeiramente. São Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, inútil e em vão é a nossa fé. E só pode ressuscitar quem um dia morreu, né? Então, Jesus morreu e ele fez grandes súplicas, clamores e com lágrimas para que o Pai das luzes, Deus Pai, o resgatasse, o salvasse da morte. E é dito aqui na carta aos Hebreus, e embora fosse filho, cadê? Versículo, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que eu podia salvar da morte. E foi atendido por causa da sua submissão. Então, Deus nos atende nas nossas orações quando nós nos colocamos submissos a Ele, quando nós nos colocamos abaixo dele, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo quem Ele é, quem de fato Ele é. E aqui, para concluir, é dito o seguinte: e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhes obedecem. Veja, Jesus foi liberto da morte por obedecer o Pai. Por isso ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E ele vai dizer que nós também seremos levados à perfeição, né? Se tornou para todos que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, resumindo o que foi lido, o que foi falado aqui, o que foi trazido aqui, é que no Evangelho, Jesus fica à parte com os seus apóstolos, ensina os seus apóstolos a respeito de sua morte. Eles, não compreendendo que Jesus falava de sua morte, chega a falar abertamente que ele iria morrer e ressuscitar. E depois ele vai falar a respeito de que para alguém ser salvo precisa ser como uma criancinha. Na primeira leitura, mostra-se que aquele que quer ser como criança, viver diante de Deus, se afastando do pecado e praticando a justiça, essa vida piedosa vai levar o ímpio a morrer de inveja e a planejar a morte do justo, como diz a primeira leitura. E a segunda leitura é São Tiago expressando, né, vamos dizer assim, que o contexto geral daquilo que deve ser a vida de uma pessoa que segue a Jesus. Uma pessoa, daquilo que deve ser, não, daquilo que não deve ser, né? Uma pessoa invejosa, uma pessoa ímpia, uma pessoa que busca os seus próprios interesses. Isso não pode ser o retrato, a característica, a identidade de um cristão. Então, nós precisamos fazer o que o salmista faz: louvar a Deus e agradecer a Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Foi um grande prazer estar com você até esse final de vídeo. Se você me escutou até aqui agora, eu queria que você pudesse escrever nos comentários. Assistir até o final, amém. E aí eu sei que você ouviu até o final. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Deixa o seu like e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe.